Veja no programa de hoje a homenagem aos engenheiros agrônomos. Ajudam a desenvolver tecnologia. Vamos mostrar por que o arroz aumentou tanto e lembrar que o vilão não está lá no campo. Nós estamos em 97 na posição no mundo todo de preço de arroz. Tem ainda um especial sobre os 21 anos do Sescope em Santa Catarina. Um dos que deu mais certo é o S que transformou a vida de muita gente, esteja ela na cidade ou no campo. Ajuda a mulher na família. Seja valorizando categorias, defendendo o produtor ou reconhecendo quem buscou se transformar, estamos chegando para mais uma jornada. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Sejam todos bem-vindos. E a gente começa a nossa jornada de hoje falando de um profissional que tem ajudado a transformar o meio rural, o engenheiro agrônomo. Segunda-feira agora, dia 12 de outubro, a categoria celebra mais um aniversário. E sabe junto de quem? De Nossa Senhora Aparecida. Herdarás o solo sagrado e a fertilidade será transmitida de geração em geração. Protegerás seus campos contra a erosão e tuas florestas contra a desolação. Impedirás que tuas fontes sequem e que teus campos sejam devastados, para que teus descendentes tenham abundância para sempre. Sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a voz, muitas vezes solitária, do engenheiro agrônomo ganha amparo nesse dia 12 de outubro, data em que a categoria celebra sua história. Porque quando o grão se enche perfeito e o alimento saudável se torna uma obrigação, são eles os personagens dessa mudança. Seja usando a ciência ou a experiência, os agrônomos fizeram da agricultura a mãe da sociedade rural. Um lugar onde gente simples, humilde, de coração generoso, cuida com carinho de cada planta, cada animal, da água que os alimenta, das florestas que fornecem o ar limpo. Mas nada disso seria possível sem a presença do engenheiro agrônomo. As primeiras escolas de agronomia surgiram em 1875 na Bahia e 1883 no Rio Grande do Sul. A ideia, na época, era ter mão de obra qualificada que ajudasse o agricultor no desenvolvimento das lavouras. Passado todo esse tempo, a excelência foi ganhando os bancos escolares até se chegar a esse agente transformador, o engenheiro agrônomo. O universo de profissionais que saem das faculdades é gigantesco. Hoje, estima-se que mais de 100 mil agrônomos estejam atuando no campo, uma classe que colabora muito com o mundo agrícola brasileiro. Tem vários estudos que nos mostram, onde a gente vê que se encaixa muito bem o papel do engenheiro agrônomo, que a diferença de uma propriedade para outra também está somente no produtor ter recebido assistência técnica ou não ter recebido assistência técnica. Então, com isso, nós temos um amplo espaço de trabalho. O agrônomo realmente tem feito a diferença, e eu acho que nós temos um potencial de fazer ainda muito mais a diferença. O Brasil hoje é o celeiro do mundo, que a gente fala, e nós temos que melhorar ainda muito. Nós temos muito o que avançar no nosso sistema de produção, nós temos muito o que melhorar na nossa sustentabilidade, nós temos vários pontos que nós devemos avançar, onde a gente vê que o papel do nosso colega, do agrônomo, é fundamental para esse avanço a nível de Brasil e principalmente no nosso estado também, que é um estado eminentemente agrícola, onde mais de 34% do PIB é oriundo do setor produtivo agrícola. Há 40 anos, o Brasil era um importador de alimentos. Hoje exporta e com excelência. Segundo estudos da Embrapa, de 1975 a 2017,
O rendimento médio por hectare foi espetacular. O trigo aumentou 346%, o arroz 317% e o milho chegou a 270% de crescimento. Sem contar que a soja e o feijão dobraram de rendimento nesse período. Os estudos mostram que o engenheiro agrônomo teve um papel fundamental na alavancagem dessa pujança da agricultura como um todo. Eu digo agricultura porque às vezes a gente se reporta muito ao agronegócio, que aparece muito no Brasil, das grandes propriedades, mas nós temos também um grande universo de propriedades familiares que são tão ou bem mais complexas ainda para se trabalhar do que o grande agronegócio, pela sua diversidade, pela sua sofisticação em alguns casos, e o engenheiro agrônomo está por trás de tudo isso, né? O alimento ajudou na transformação da cadeia de proteína animal também, uma das mais respeitadas do planeta, um lugar onde os fortes fizeram morada. E no Produto Interno Bruto brasileiro, o agro, dos agrônomos, representa mais de 21% das riquezas geradas no país. Em Santa Catarina, graças aos agrônomos da EPAGRE, esse percentual é ainda maior. Na EPAGRE hoje nós temos no nosso quadro funcional 32% dos nossos funcionários são engenheiros agrônomos, que trabalham na pesquisa e na extensão rural e que juntos, ajudam a desenvolver tecnologias, a difundir conhecimento que fazem do estado de Santa Catarina ser um modelo do agronegócio e um modelo do agronegócio sustentável. E assim, sem receios ou medos, o agrônomo parte para a sua rotina diária, carregando sempre a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Volta e meia a sociedade descobre que o produtor rural existe. Uns por ignorância, outros por maldade, só os veem como os vilões, aqueles que destroem a terra, a água, que não respeitam as leis e por aí vai. Só que ninguém vê quando esse mesmo agricultor sofre com a estiagem, com as enchentes, com os preços baixos e mesmo assim segue lá, batalhando. Falamos isso para justificar a história do arroz. Quando a oferta é baixa e a demanda é alta, os aumentos de preço se tornam inevitáveis. E esse cenário serve para tudo, seja no campo com a agricultura ou na cidade com as empresas de alimentos. Nada foge a esse fenômeno. É a lei da oferta e da procura. Geralmente o impacto é maior no meio rural, quando um determinado produto é essencial na cesta básica. No caso de agora, o arroz. Apesar desse cenário incerto, todas as cooperativas que compõem a Brasil Rice não terão problemas para abastecer o mercado, porque quase todas possuem arroz em estoque ou então em poder dos associados. Enfim, nenhuma vai precisar importar. E isso acaba deixando o cenário mais tranquilo, segundo explica o presidente Vanir Zanata. Com certeza o ano que vem a gente vai ter muito mais qualidade no arroz, a gente vê os associados querendo investir, porque o agricultor ele é bem estranho, né? Quando ele ganha dinheiro ele quer reinvestir na sua propriedade. Então isso é estranho e bom, né? Bonito, né? Então eu acredito que vai ser um ano ainda de muita 2021, né? De renda e ganho para toda a cadeia. Nos últimos anos, o arroz foi o produto da cesta básica que menos remunerou o produtor rural. Além disso, o arroz produzido no Brasil custa 20% a menos do que o importado do Mercosul, por exemplo. Outra explicação da Brasil Rice é que esse movimento de alta não está centrado apenas no Brasil. O mundo inteiro já sentiu os reflexos. Nós estamos em 97 na posição no mundo todo de preço de arroz. E nós aí sofrendo, a mídia batendo, artista falando, fazendo memes aí com a gente. Isso é fazer sacanagem com o nosso produtor e acho que ele merece um pouco mais de respeito em toda essa cadeia aí. Com o produtor reduzindo área e a pandemia acelerando o consumo, o cenário não poderia ser diferente. O quadro Relembrando desta semana vai mostrar uma jovem engenheira agrônoma que ajudou a criar um projeto lá em Itapiranga chamado de Sabores da Roça. Um exemplo que vale reprise. Vamos rever.
O velho e adorável Uruguai, que encanta turistas e moradores, é um rio lindo, mas também perigoso. Apesar do seu charme e de suas curvas suntuosas, ele foi o responsável pelo desenvolvimento de toda uma região. Aqui nasceu Itapiranga, colonizada por alemães em 1926. Hoje, ela ainda carrega os traços dos antepassados que deixaram por aqui belas histórias. Por isso, pelo menos uma vez por mês, a cidade se veste tipicamente para reverenciar seu modo de vida. É muito importante hoje nós divulgarmos a cultura germânica de Itapiranga, né? Nossos municípios, atributos, cultura, gastronomia, belezas naturais, e os nossos funcionários também mostrar essa tradição através de uma camiseta típica ou de um traje. Nesse dia, em especial, os restaurantes também servem comidas típicas. O sucesso é garantido. A nossa cultura alemã, todo mundo conhece como a Oktoberfest, né? Ela é conhecida mundialmente. E nós somos o berço nacional do Oktoberfest. O que nos trouxe até aqui foi a história dessa jovem e inquieta engenheira agrônoma, que também é cantora profissional e diretora de turismo. Definitivamente uma multitarefa. Agora, como explicar Karine Babik? Está compartilhando com a gente toda essa experiência que ela traz de fora e está fazendo a gente abrir a mente para acolher as pessoas. E ela é um tanto inquieta, eu sempre brinco, porque passear com ela, ou tu fica atrás dela ou na frente dela, porque ela sempre para e acaba conversando com alguém, acaba compartilhando ideias. Criadora do projeto de turismo rural chamado Sabores da Roça, a Karine conseguiu colocar seu meio de vida à disposição de toda a sociedade. Foi uma vitória. O turismo rural, o agroturismo, vem como uma forma de mostrar aos amigos, aos vizinhos, a visitantes e turistas, de que forma isso pode ser trabalhado, pode-se trabalhar a produção rural não só como produto final, mas sim como serviço. Aqui tem passeio de carretinha, trilha para observação dos rios e das fontes d'água, balanço para relaxar, a velha gangorra de madeira que anima crianças e adultos, a coleta de ovos nos galinheiros e até mamadeira para as bezerras. Foi um dia diferente. Querendo ou não, a gente acaba resgatando as nossas raízes, a gente se criou nesse meio, no meio da roça, recolhendo ovos, correndo atrás de bezerrinho, tratando bezerro. E hoje trazer os meus filhos de volta para cá é mostrar um pouquinho para eles da nossa história. O seu Marcos e a dona Isolde, os pais da Karine, são integrados da Aurora nas cadeias do leite e de suínos. E quando a filha veio com a ideia do projeto, eles acharam estranho, mas depois tudo fluiu normalmente. Primeiramente foi um pouco assustador, né? Mas depois eu comecei a pensar, será que... E realmente, então, fui alimentando essa ideia, fui planejando tudo na minha cabeça, né? O que cabe na sua tarefa nesse projeto? Inicialmente foi a organização, por exemplo, a passarela sobre azul, foi eu que fiz, é a obra minha, com alguma ajuda da esposa e dos filhos, né? E cabe a tarefa de deixar a coisa arrumada, cortar a grama, roçar. Achou a ideia da Karine bacana? Ela quer mais. Além de tudo que a Karine já faz, ela ainda arrumou tempo para uma outra missão: participar do prêmio CNA Jovem. E lá em Brasília, ela conseguiu 3 títulos, como líder de grupo, melhor projeto em equipe e com o programa Sustentare, que nada mais é do que uma ferramenta que pretende dar visibilidade à assistência técnica do Senar. O projeto Sustentare é uma plataforma de agregação da dimensão de marketing à TEG, que é a assistência técnica e gerencial do Senar. Então é mostrar para a população como um todo, para que essa informação de quanto se produz de forma sustentável, para que essa informação não fique só entre produtor e técnico, mas para que isso chegue até o consumidor. Para viver essa experiência, você vai gastar apenas R$20. É o valor do pacote, que inclui, para fechar, esse belo e gostoso café colonial. Porque na roça, comida e música não podem faltar. Depois dos comerciais, vamos falar sobre os 21 anos do Sescope em Santa Catarina.
e que os milhões investidos pelo nosso Sistema S mudou a vida de muitas pessoas. Faço parte do Conselho Fiscal, tive treinamento para isso. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Cicobi, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Cicobi, somos feitos de valores. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. OSESC e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Ipagre ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Através de contribuições compulsórias com alíquotas variadas que incidem sobre a folha de pagamento, é gerado um valor que vai para o Sistema S do cooperativismo, o Sescope. O dinheiro que transformou a vida de muitas pessoas. E para celebrar esses 21 anos, nós fomos conhecer alguns desses personagens. Você sabe me dizer o que o Marcelino, o Vanderlei e a Dona Laura têm em comum? Bom, além de cooperativistas, eles são o exemplo vivo da transformação gerada pelo Sescope, o nosso S Social. Criado em 1998 pela OCB, portanto há exatos 22 anos, ele gerou um movimento extraordinário dentro e fora do sistema, seja com os funcionários ou com os associados. Sua missão foi promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão. Isso bastou para o Sescope mudar a vida de 4,5 milhões de pessoas, de norte a sul do país, nesses últimos 8 anos. E por aqui não foi diferente. O cooperativismo catarinense é tão grande, mas tão grande, que só nesses últimos 5 anos, mais de 230 mil novos associados se envolveram no processo. É como se uma Chapecó inteira entrasse, se incorporasse nesse movimento. Hoje, são mais de 2 milhões e 700 mil cooperados envolvidos nos 8 ramos de atuação.
Um legado que se sustenta há décadas. O movimento começou com esse senhor aí. Ele se chama Arridorov, é catarinense, presidente da Cravil e foi o primeiro diretor nacional do Sescope. Uma história ainda bem viva em sua memória. O econômico e o social andam juntos, em todos os setores, em todos os lugares. Embora que em muitos casos ele era esquecido, o social. E o cooperativismo ele tem isso como princípio. Então, eu acredito que a nossa função é cada vez mais levar conhecimento, informação para os associados e prepará-los, não só ele, mas a família inteira, para que ele possa ter um nível de vida melhor, né? Para que ele possa viver uma qualidade de vida diferente, né, do que nós tínhamos no passado. E o Sescope, ele nos proporcionou alguns trabalhos desses que nós não tínhamos no cooperativismo. E o exemplo do seu Arri está por todas as partes. Está na formação do Marcelino, que entrou na Cravil aos 14 anos, como ajudante da área do leite, para se tornar, graças ao Sescope, num administrador de empresas. Hoje, gerente de cereais. A partir do início da década de 2000, aí, com o Sescope, né, esses treinamentos se intensificaram. Então, são treinamentos de qualificação, de palestras, de motivação. Então, isso fez a gente crescer, desenvolver, não só profissionalmente, também como pessoa, né? Isso foi muito importante, então, na minha vida, e eu imagino na vida está sendo na vida de muitos funcionários, né? Você se vê outra pessoa depois desses processos todos? A educação te levou para outros mundos? Sim, sem educação a gente não evolui, né? Eu terminei, então, como eu entrei com 14 anos, terminei meu ensino fundamental, fiz uma faculdade, sempre patrocinado, né? Sempre com auxílio, né? Fiz uma pós-graduação em engenharia de produção, estou findando agora um MBA em agronegócio, né? Também patrocinado pelo Sescope, né? Parte pelo Sescope. Isso vem enriquecendo, né? Então, hoje, a gente ocupa um cargo aí de gerência aqui na Cravil, e essa evolução, graças ao estudo, ao investimento pessoal que a gente faz, com o apoio da Cravil e do Sescope, né? Ou na transformação, porque passou o Vanderlei, associado desde jovem, hoje produtor de leite, ele ganhou a cota parte do pai e nos cursos do Sescope veio a mudança que precisava. A partir de 95, quando a gente começou a participar do grupo de jovens e da cooperativa, a gente percebeu que a alternativa para a agricultura familiar, né, de pequena propriedade, seria a união e a cooperativa. E o Sescope entrou através dos nossos treinamentos. Hoje são 25 anos, né, que eu sou sócio da cooperativa. Para participar, faço parte do Conselho Fiscal, tive treinamento para isso, fiz tantos anos também parte do Conselho Deliberativo. O Sescope entrou com todos os treinamentos para a gente ter uma formação, para a gente poder, né, poder contribuir com a cooperativa e com toda a comunidade. Então isso foi o marco para onde que a gente pudesse estar chegando numa formação adequada e que fosse aproveitada e aplicada também na comunidade, né? Nós trouxemos o Vanderlei até a sede da comunidade de Toca Grande 1, no município de Rio do Oeste, debaixo dessas duas enormes figueiras, para ele contar a história da criação do primeiro núcleo de jovens daqui. Aqui a gente criou um grupo, Nova Semente, em 95. E para fazer a nossa pedra fundamental, nós plantamos 2 figueiras, né? Então já fazem 25 anos que foram plantadas aqui na comunidade, perto da nossa igreja, e que hoje é nosso patrimônio, né? E toda vez que a gente passa aqui e fica na sombra, a gente lembra daquela época que quando éramos ainda jovens e a gente participava, né, de competições das Olimpíadas da Cravil e de competições agrícolas que a gente fazia nas propriedades para difundir técnicas e tecnologias que a Cravil na época fomentava. O Sescope também está muito presente na vida da dona Laura. Associada, mãe de família, produtora de arroz e suínos, ela conseguiu, através dos núcleos de mulheres, entender sua importância dentro do cooperativismo.
ela é outra pessoa. Com os cursos a gente aprende a se entrosar mais com as outras mulheres, porque no geral a mulher que trabalha na agricultura fica só em função da agricultura, né? Não tira um tempo para ela mesma. Aí os cursos que a Sescope promove, que a gente pode participar, é um jeito de a gente se interagir com outras mulheres, saber da vida delas, saber a realidade de cada uma, os problemas que cada uma enfrenta. A senhora, como pessoa, mudou? Mudei. Foi muito bom para mim os cursos. Em Santa Catarina, seja na formação profissional, no monitoramento ou na promoção social, o Sescope investiu mais de 25 milhões só no ano passado. Dinheiro que retorna em forma de eficiência. Muitos tiveram uma oportunidade interessante e conseguiram se profissionalizar através do Sescope. Se não fosse o Sescope, talvez não teriam condições de ter essa formação. Então esse trabalho, ao longo desses anos, foi muito interessante. Também no Jovem Cooper Jovem, mas o trabalho, eu acho que mais importante que nós tivemos em Santa Catarina, um dos que deu mais certo, foi o trabalho com as mulheres que iniciou há 16 anos. Isso iniciou lá na cooperativa, nos núcleos femininos das mulheres, e foi feito um encontro estadual. Isso também é muito importante, uma integração entre as mulheres de todo o estado de Santa Catarina. E isso que se deu o crescimento do número de mulheres participando no cooperativismo. Hoje, Santa Catarina tem mais de 1 milhão de mulheres associadas ao cooperativismo. E a gente atribui isso a esse trabalho que o Sescope fez durante esses últimos 16 anos com as mulheres. Dar publicidade ao investimento feito, aos resultados obtidos e à evolução conquistada. Esse é o papel do Sescope, ser o elo transformador do cooperativismo. Parabéns, Sescope! Parabéns para você também que acredita e valoriza o sistema. Dito isso, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Semana que vem tem mais. Um grande abraço para você e até lá. Tchau!